Bom dia, pessoal. Vamos começar? Só vou organizar, então, a aula de hoje. A gente estava discutindo, nas últimas aulas, sistemas de partículas, né? Na aula de hoje, a gente vai tratar a questão da energia, né? Principalmente definir, então, a energia mecânica e as condições em que ela vai ser conservada. Para isso, a gente vai, então, primeiro discutir como é que é a expressão para a energia cinética total de um sistema de partículas, né? Depois, vamos endereçar a questão da energia potencial, lembrando que a gente está sempre separando, no caso do sistema de partículas, né, as contribuições das forças externas aos sistemas e as internas, né, os pares da ação e reação dentro do sistema, e aí finalmente vamos chegar na expressão da energia mecânica, né, e em que condições ela vai ser conservada, até vamos fazer alguns exemplos de utilização da conservação da energia mecânica. Então, começando com a energia cinética, como havia comentado, o ponto de partida para construir a energia cinética de um sistema de partículas é a ideia de trabalho, né? A partir da ideia de trabalho, né? Basicamente aqui eu vou rederivar, né, o teorema trabalho-energia cinética do ponto de vista do sistema de partículas. A gente já fez isso para partícula única e a gente vai generalizar aqui o caso para sistema de partículas, né? Então, o trabalho realizado pelas forças líquidas sobre o sistema, né, para ir de uma configuração 1 a uma configuração 2, né, é basicamente a soma dos trabalhos realizados pela força resultante, né, sobre o sistema, sobre cada uma das partículas do sistema, né? Então, o trabalho o trabalho realizado sobre o sistema para ir de 1 até 2 é a soma sobre todas as partículas dos trabalhos realizados sobre cada uma das partículas do sistema, que eu estou denotando por W12 alfa, onde alfa é a alfaésima partícula do sistema. Então, o trabalho total sobre o sistema é a somatória dos trabalhos sobre cada uma das partículas individualmente no sistema. Claro que a gente sempre pode escrever o trabalho sobre uma partícula, no caso aqui a alfaésima partícula, né, em termos da integral de caminho, né, onde a integral de caminho envolve, então, o produto escalar, força sobre a partícula de rótulo alfa, escalar dr alfa, onde r alfa é a vetor posição da partícula de rótulo alfa, né? Então, F alfa aqui é a força líquida sobre a alfaésima partícula do sistema. Então, a gente soma sobre todas as partículas, né? Lembrando que, no caso de partícula única, a integral de caminho FDR pode ser escrita, né? A gente fez isso lá no caso, no caso de uma partícula, né? A gente mostrou explicitamente que esse produto escalar pode ser escrito em termos da diferencial na energia cinética. Então, o trabalho para ir de 1 até 2, que é realizado sobre a alfaésima partícula, também pode ser escrito como a integração da configuração 1 até a configuração 2, da diferencial da energia cinética sobre a alfaésima partícula. É daqui que, então, a gente obtém, lá no caso de partícula única, o teorema trabalho-energia cinética. O trabalho realizado sobre a partícula é igual à variação da sua energia potencial. Então, vamos reescrever, né, a integral de caminho em termos da integral na energia cinética de cada partícula e somamos sobre todas as partículas, que é o que está denotado pelo somatório em alfa, né? Quando a gente faz, obviamente, a integração, a integral é T alfa, né, calculada de 1 a T2, isso vai nos dar T2 alfa menos T1 alfa, somado sobre todos os alfas. Aqui a gente vai, então, introduzir finalmente a notação para a energia cinética de um sistema de partículas, né? Basicamente, a energia cinética de um sistema de partículas T é a soma sobre todas as partículas das suas energias cinéticas, né? As energias cinéticas de cada uma das partículas, e um meio m alfa, v alfa ao quadrado, onde v alfa é a velocidade de cada uma das partículas do sistema. A gente pode ver que o trabalho total sobre o sistema basicamente é igual à diferença da energia cinética no sistema na configuração 2 menos a energia cinética do sistema na configuração 1, que automaticamente fica exatamente igual como no caso de partícula única, né? O trabalho realizado sobre o sistema, para ela ir de uma configuração 1 até 2, né, é igual à variação da energia cinética do sistema, né?
Ainda, como a gente definiu aqui a energia cinética do sistema a partir da soma das energias cinéticas individuais, medidas a partir de um sistema de referência inercial, né? A gente também pode reescrever a expressão da energia cinética em termos do centro de massa, porque a gente está já há tempos, né, caracterizando o sistema de partículas pelo centro de massa, né? Então, também posso escrever a energia cinética do sistema em termos, né, do centro de massa. Para isso, a gente vai voltar para a geometria, né? Então, aqui eu tenho o meu sistema de... Bom, tenho o meu sistema de partículas, né? Eu estou localizando aqui dentro do meu sistema de partículas o centro de massa e a alfaésima partícula do sistema. Uma determinada partícula do sistema. A partir de um sistema de referência inercial cuja origem é O, nós localizamos o centro de massa e a alfaésima partícula a partir do vetor posição do centro de massa, R maiúsculo, e do vetor posição da alfaésima partícula, R alfa, né? E também nós podemos localizar a alfaésima partícula do sistema relativo ao centro de massa. Para isso, a gente usa o vetor posição R alfa linha, onde sempre linha está denotando que esse vetor posição tem origem, né, parte do centro de massa e chega na partícula. A gente já mostrou, quando a gente analisou o momento angular, que esses três vetores aqui, né, o R alfa e o R alfa linha, são relacionados, né, a gente dá para ver claramente aqui da soma vetorial, que o vetor R alfa, né, que é o vetor posição da partícula relativo ao sistema de referência inercial, é igual à posição do centro de massa mais a posição da alfaésima partícula relativo ao centro de massa, certo? Isso a gente já viu. A gente pode tomar a derivada temporal dessa relação. Com isso, então, a gente vai ter a relação entre as velocidades nos dois sistemas, né? Eu vou, então, ter a velocidade da alfaésima partícula relativa ao sistema de referência inercial, com origem O, é igual à velocidade do centro de massa, porque R ponto é o centro de massa, né? Mais a velocidade da alfaésima partícula relativo ao centro de massa. Isso é o R alfa linha ponto, é uma velocidade, né? E a gente pode, então, reescrever, como eu estava comentando, a expressão da energia cinética do sistema em termos do centro de massa. Para fazer isso, a gente vai reescrever o quadrado da velocidade da alfaésima partícula relativo ao sistema de referência inercial, que não é o centro de massa, né? E quando a gente faz isso, automaticamente a gente vai botar a informação do centro de massa na expressão. Então, eu vou calcular aqui quanto é que é V alfa ao quadrado, que está na expressão da energia cinética do sistema de partículas, né? V alfa ao quadrado, basicamente é o produto escalar de V alfa com V alfa, lembrando que aqui o V alfa é a derivada temporal do vetor posição da alfaésima partícula relativo ao sistema de referência inercial, que é justamente o vetor R alfa ponto, né? R alfa ponto com R alfa ponto é V alfa com V alfa, que é V alfa ao quadrado, certo? Só que, a gente acabou de mostrar, que o V alfa, né, a velocidade da partícula relativa ao sistema de referência inercial, é escrito como a soma de duas velocidades, a velocidade de antimassa e a velocidade da alfaésima partícula relativo ao centro de massa, né? Então, esse produto escalar, na verdade, vai nos dar 4 termos, né? A gente abre isso em termos das velocidades do centro de massa e das partículas relativas ao centro de massa. Bom, o primeiro produto escalar é R ponto com R ponto, que é o quadrado da velocidade do centro de massa, né? Duas vezes os termos mistos, né? Ou seja, duas vezes R ponto, R alfa linha ponto, né? Ou seja, duas vezes a velocidade do centro de massa vezes a velocidade da alfa partícula relativa ao centro de massa. E, finalmente, R alfa linha ponto vezes escalar R alfa linha ponto, que nada mais é que o quadrado da velocidade da alfaésima partícula relativo ao centro de massa. Então, o quadrado da velocidade da partícula relativo ao sistema inercial pode ser escrito em termos da velocidade do centro de massa, substituindo isso na expressão da energia cinética do sistema de partículas, né, onde a gente está somando sobre todas as partículas as energias cinéticas individuais delas, relativos ao sistema de referência inercial, substituindo, né, V alfa quadrado em termos da velocidade do centro de massa e da partícula relativa ao centro de massa. Obviamente, a gente vai ter três termos, né? O primeiro que envolve a velocidade do centro de massa, um termo misto, e aquele que envolve a velocidade da alfaésima partícula relativa ao centro de massa. A gente vai mostrar que esse segundo termo é nulo, né?
vou aqui demonstrar que esse termo aqui é zero, porque a gente já mostrou que, por exemplo, quando a gente estava analisando o momento angular, a gente já mostrou que o somatório em alfa, M alfa, R' alfa é zero, por construção, né? Porque quando a gente substitui a expressão de R' alfa em termos da posição da partícula e da posição do centro de massa, a gente consegue mostrar que esse somatório dá um vetor nulo, certo? A partir disso, a gente consegue mostrar que o segundo termo aqui é nulo. O segundo termo, então, é o somatório em alfa, 1 meio M alfa, 2 vezes R ponto escalar R linha alfa ponto, né? Claro, eu vou tomar o somatório só sobre as quantidades que envolvem alfa. Então, primeiro eu vou, claro, os dois cancelam, o R ponto vai ser tomado o produto escalar dele com um somatório em alfa nas quantidades que tem o índice alfa, que é a massa, e o vetor R alfa' ponto, né? Lembrando que eu já comentei, né, que o somatório e a derivada temporal podem intercambiar, né? Podem ser intercambiados, isso é resultado do cálculo de função de uma variável, né? Somatório da derivada é igual à derivada somatório da derivada é igual à derivada do somatório, né? Ou seja, a derivada da soma é igual à soma das derivadas, né? Então, a gente pode agora intercambiar a derivada temporal pelo somatório. Então, onde eu tenho R ponto, né? R ponto, eu posso tirar para fora a derivação e deixar apenas o somatório ser aplicado inicialmente. Quando a gente faz isso, quando a gente troca a ordem do somatório pela derivada temporal, o que resta a ser derivado temporalmente é o somatório de M alfa, R alfa', que é vetor nulo, como a gente já demonstrou, então significando que o segundo termo aqui na expressão da energia cinética em termos do centro de massa é zero, né? Também a gente tem que lembrar que o somatório em alfa e M alfa é a massa total do sistema de partículas, né? Significando que o primeiro termo ali, né, que é somatório em alfa, 1 meio M alfa é velocidade centro de massa ao quadrado. Como a velocidade centro de massa não tem índice alfa, o somatório vai ser aplicado só sobre as massas, né? E então o primeiro termo basicamente é 1 meio massa total do sistema, a velocidade centro de massa ao quadrado. E aí, finalmente, né, a gente pode escrever os dois termos que restaram. O primeiro termo, né, da energia cinética do sistema de partículas é basicamente a energia cinética do centro de massa, né? Para ver claramente aqui, né? É 1 meio m vezes cm ao quadrado. Eu posso encarar isso como a energia cinética associada ao centro de massa. E depois o último termo, o restante, né? Nada mais é que o somatório sobre todas as partículas das suas energias cinéticas, né? Relativo ao centro de massa. Né? Vamos chamar de telinha, né? Então, basicamente, eu posso mostrar, né, em termos do centro de massa, que a energia cinética do sistema, né, é a energia cinética do centro de massa mais o somatório das energias cinéticas de todas as partículas do sistema relativo ao centro de massa. É esse segundo somatório, onde as velocidades, claro, estão sendo denotadas, né, são medidas a partir do centro de massa. Eu tenho V alfa', que são as velocidades de todas as partículas, né, relativo ao centro de massa. Então, a gente tem duas expressões possíveis, né, para a energia cinética do sistema. No sistema de referência inercial, basicamente, a gente usa a velocidade V alfa para calcular, né, o somatório das energias cinéticas relativo ao sistema de referência inercial, ou se eu quiser escrever em termos de centro de massa, ele envolve dois termos, né, é o somatório da energia cinética do centro de massa mais a energia cinética total das partículas relativo ao centro de massa. Agora, vamos ver a segunda energia, né, associada ao sistema, que é a energia potencial, né? Claro que para eu enunciar a energia potencial de um sistema, eu tenho que garantir que tanto as forças externas quanto as forças internas ao sistema são forças conservativas, né? Porque só forças conservativas admitem, né, é possível construir uma função energia potencial, né? Então vamos assumir que isso é verdade, né? Que tanto as forças externas quanto as internas são conservativas e eu posso escrever para cada contribuição dessas uma energia, né, potencial associada. Só para lembrar, né, a gente está denotando a força total, né,
sobre a alfaésima partícula do sistema, separando, né, as contribuições das forças externas que atuam sobre a alfaésima partícula e as forças internas que atuam sobre a alfaésima partícula, que são os pares ação e reação, né, da interação dessa partícula, né, de rótulo alfa, com todas as outras partículas restantes do sistema. Lembrando que a força interna, né, sobre a alfaésima partícula nada mais é que o somatório em beta F alfa beta, que a notação F alfa beta é a força sobre alfa devido à interação com a betaésima partícula, e somamos sobre todas as betaésimas partículas. Né? Somatório em beta de alfa e alfa beta, basicamente, é somar as forças sobre alfa devido a todas as outras partículas do sistema, obviamente excluindo o índice alfa igual a beta. Né? Mas são as forças de interação da partícula, de cada partícula com as outras restantes, né? Bom, a gente vai então escrever energia potencial a partir da expressão do trabalho, né? Ou seja, a gente vai novamente aqui, como a gente fez no caso de partícula única, a gente mostrou que para sistemas conservativos, né, o trabalho realizado pela força resultante é igual ao negativo da variação da energia potencial. Lá no caso de partícula única, era a energia potencial da partícula, né? Mas da partícula única, mas aqui a gente vai também escrever algo similar, né? A gente vai mostrar que o trabalho realizado sobre o sistema, se o trabalho realizado é devido à força líquida total sobre o sistema, isso também vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial do sistema. Claro que lá dentro da energia potencial do sistema a gente vai fazer a separação entre contribuições das forças externas e as contribuições das forças internas do sistema. Mas o ponto de partida é o mesmo como a gente fez no caso de partícula única, né? O trabalho realizado sobre o sistema para ir de uma configuração 1 até 2, como a gente acabou de mostrar, né? É o somatório sobre todas as partículas do sistema, dos trabalhos, né, realizados sobre cada uma das partículas, né? O W12 alfa, né, somado sobre todos os índices alfa. Aqui a gente vai, lembrando que F tot, então, é a força líquida sobre a alfaésima partícula, lembrando que a gente pode separar isso entre as contribuições das forças externas e das internas, né? Então, a gente vai ter dois termos aqui para o cálculo do trabalho realizado sobre o sistema, né? No primeiro termo, então, a gente tem a contribuição das forças externas, né? Então, tem o somatório sobre todas as partículas, do trabalho realizado sobre cada uma delas devido às forças externas. E também o somatório sobre todas as partículas, o trabalho realizado sobre as partículas do sistema devido às forças de interação interna dentro do sistema. Né? Lembrando que eu vou escrever explicitamente a força interna, como a gente mostrou, como sendo o somatório, né? Somatório em beta de F alfa beta, né? Então, só para mostrar as duas contribuições para o trabalho, devido às forças externas e às forças internas, já escrito em termos dos pares de ação e reação F alfa beta, né? E agora eu vou tratar separadamente cada um deles, né? E entender qual é a contribuição deles para a expressão do trabalho realizado sobre o sistema de partículas. Então, começando com as forças externas, né? Lembrando, como eu estava comentando, né? Cada uma dessas aqui, tanto as externas quanto as internas, a gente vai assumir como sendo conservativas. Então, se as forças externas e os pares ação e reação, né, forem forças conservativas, né, a gente pode escrever tanto as forças externas quanto os pares ação e reação, né, eles podem ser escritos, então, em termos de um negativo, do gradiente de uma função energia potencial. Isso a gente viu no caso de partícula única, né, a relação entre forças conservativas e função energia potencial. A força conservativa é igual ao negativo do gradiente da função energia potencial. Obviamente, como tem as duas contribuições distintas, né, externas e internas ao sistema relativo às forças, então, para as forças externas, assumindo que elas são conservativas, né, as forças F alfa X pode ser escrito como negativo do gradiente de uma energia potencial associada às forças externas, que eu estou chamando de U alfa. Então,
a força líquida externa sobre a alfa-ésima partícula, assumida como sendo conservativa, pode ser escrito como negativo, o gradiente da energia potencial associada. A energia potencial associada à força externa atuando sobre a alfa-ésima partícula, eu estou denotando por U alfa. Tá? O alfa é a energia potencial associada às forças externas atuando sobre a alfa-ésima partícula do sistema. Detalhe, o gradiente aqui está sendo tomado. Lembrando que o gradiente em coordenadas cartesianas que a gente viu são derivadas parciais relativo às coordenadas, né? Aqui o gradiente, as derivadas na expressão do vetor gradiente estão sendo tomadas sob as coordenadas da alfa-ésima partícula. As forças internas, né, que atuam sobre a partícula, que são os pares da reação F alfa beta, né, também pode, se eu assumir, né, se nós assumirmos que elas são conservativas, né, ou seja, as forças sobre a alfa-ésima partícula devido à interação dela com as outras partículas forem conservativas, a gente também pode escrever elas como negativo do gradiente de uma energia potencial. Obviamente que eu vou dar outro nome, né, outro rótulo, né, para a energia potencial associada às forças internas, eu vou chamar a energia potencial U barra alfa beta, né? Então, o barrinha é para diferenciar da energia potencial associada às forças externas, e o alfa beta é só para designar que ela é relativa à interação da alfa-ésima e da beta-ésima partícula. Então, eu estou assumindo que as forças externas e internas que atuam sobre a alfa-ésima partícula são conservativas e eu posso escrever elas como o negativo do gradiente de energias potenciais, o alfa e o barra alfa beta. Muito bem. Feito isso, agora a gente pode reescrever, né? Por exemplo, no primeiro termo, a gente pode reescrever o primeiro termo, que é associado às forças externas, em termos da energia potencial associada às forças externas, que é a energia potencial U alfa, né? Então, analisando só o primeiro termo, que é o termo das forças externas, nós temos a contribuição para o trabalho total do sistema, sobre o sistema, né? Somatório em alfa, o trabalho realizado devido às forças externas sobre a alfa-ésima partícula, que envolve, então, a integral de caminho de 1 até 2, do produto escalar, força externa, alfa, escalar dr alfa, lembrando que é dr alfa. R alfa é o vetor posição da alfa-ésima partícula relativa ao sistema de referência inercial, né? Aqui eu vou escrever, então, a força externa em termos da energia potencial associada, né? Força externa sobre a alfa-ésima partícula é o negativo do gradiente da energia potencial associada à força externa, que é o alfa, né? Escalar dr. Só para lembrar, então, aqui dentro do integrando, nós temos o produto escalar do gradiente da energia potencial escalar o vetor dr. A gente já mostrou isso lá no caso do sistema, do caso de partícula única, né? Que o produto escalar, gradiente da energia potencial escalar dr, vetor dr, é justamente a diferencial total, né? A diferencial total da função energia potencial U. A gente demonstrou isso explicitamente no caso de partícula única, né? O que está dentro do integrando, basicamente, é a diferencial total da função energia potencial. No caso nosso aqui, a energia potencial é a energia potencial U alfa, né? Então, esse integrando pode ser escrito, então, como a diferencial total da energia potencial U alfa, certo? A menos o somatório negativo que vai na frente. E fazemos a integração, né? A integral de du alfa é o alfa calculada da configuração 1 até a configuração 2. Substituímos, né, os valores, né, das configurações, né, o 2 menos o 1. E a gente consegue mostrar claramente, né, que o que eu tenho aqui basicamente é o negativo, né, o negativo do somatório em alfa, o alfa quadrado, perdão, o alfa 2 menos o alfa na configuração 1. Né? A gente consegue mostrar claramente que isso é igual ao negativo da variação da energia potencial associada às forças externas sobre o sistema. Aqui a anotação que eu estou usando, né, comparando essa expressão com a linha anterior, né, eu estou denotando, então, a energia potencial associada às forças externas como sendo o somatório sobre todas as partículas das energias potenciais sobre cada uma delas devido às forças externas, que são
o alfa, né? O alfa, então, é a energia potencial associada às forças externas atuando sobre a alfaésima partícula do sistema, somado sobre todas as partículas, isso nos dá a energia potencial devido às forças externas. A gente conseguiu mostrar que no caso das forças externas, a contribuição para o trabalho é justamente o negativo da variação dessa energia potencial devido às forças externas. Na primeira parte, a gente já mostrou, então, o trabalho realizado sobre o sistema tem uma contribuição que é igual ao negativo da variação da energia potencial do sistema associado às forças externas, inicialmente. Agora, a gente vai tratar o segundo termo, né, que envolve, então, as forças de interação dentro do sistema, né, as forças internas ao sistema. Para fazer isso, ou seja, para reescrever a contribuição das forças internas ao trabalho, eu vou trabalhar um pouquinho sobre o integrando, né? Lembrando que o integrando aqui da integral de caminho agora envolve os pares ação-reação F, alfa, beta, que estão sendo somados, né, sobre os dois índices, né, alfa e beta. Tá? Mas antes disso, obviamente, como a gente fez no caso das forças externas, a gente vai ter que reescrever, vai querer reescrever, né, o integrando, né, da integral de caminho, onde o integrando, então, envolve os pares ação e reação, reescreveu o integrando em termos de uma diferencial total da energia potencial associada às forças de interação, como a gente fez no caso das forças externas. Então, para isso, eu vou só fazer uma janelinha matemática, né? Lembrando, as forças internas, né, associadas aos pares ação e reação, são assumidas como sendo conservativas e são escritas em termos de uma energia potencial, que é a U barra alfa-beta, né? A função potencial, a função energia potencial de interação, o barra alfa-beta, que é a energia potencial de interação entre a alfaésima e a betaésima partícula do sistema, né? Obviamente é uma função das coordenadas destas duas partículas, né? As coordenadas da partícula alfa, as coordenadas da alfaésima partícula e as coordenadas da betaésima partícula. A gente sempre está tratando em termos de coordenadas cartesianas, né? Isso significa explicitamente que a função energia potencial de interação entre a alfaésima e a betaésima partícula do sistema é uma função de 6 variáveis, né? Onde essas 6 variáveis, 3 delas são as coordenadas cartesianas da alfaésima partícula e as outras 3 são as coordenadas cartesianas da betaésima partícula. É uma função de 6 variáveis, né? Se eu tenho uma função de 6 variáveis, uma função de várias variáveis, eu posso escrever explicitamente a diferencial total dessa função de várias variáveis, né? Essa diferencial total de 6 variáveis, né? Usando o cálculo de várias variáveis, né? Basicamente, a diferencial total, du barra alfa beta, basicamente envolve essas quantidades, né? Derivada parcial de U barra relativo a x alfa, dx alfa, derivada de U barra relativo a y alfa, dy alfa, mais du barra z alfa, dz alfa, mais, e assim por diante, cobrindo todas as variáveis, as 6 variáveis, as 6 coordenadas, né? Lembrando que os 3 primeiros são relativos às coordenadas da alfaésima partícula, né? E os 3 últimos termos, as derivadas parciais, estão sendo tomadas sob as coordenadas da betaésima partícula do sistema. A gente dá para entender que os 3 primeiros termos, basicamente, são iguais ao produto escalar do gradiente da função U barra com o vetor dr alfa, porque dx alfa, dy alfa, dz alfa são as componentes cartesianas do vetor dr alfa, né? E as derivadas parciais nada mais são que as componentes do vetor gradiente da função U barra alfa beta, né? A mesma coisa para os 3 últimos termos, né? Basicamente, os 3 últimos termos nada mais são que o produto escalar do gradiente da função U barra escalar com dr beta, porque o dx beta, dy beta, dz beta são as componentes cartesianas do vetor dr beta, né? E as derivadas parciais estão sendo tomadas sob as coordenadas da betaésima partícula. Então está claro aqui que os gradientes, né, no primeiro e no segundo termo, no primeiro termo, o gradiente está sendo tomado sob as coordenadas da alfaésima partícula, e no segundo termo, o gradiente está sendo tomado sob as coordenadas da betaésima partícula. Então, os índices
nos gradientes são relativos a que coordenadas esses gradientes estão sendo calculados, ou seja, em que coordenadas as derivadas parciais estão sendo tomadas. Né? Mas, basicamente, eu consigo mostrar que a diferencial total da função energia potencial U barra alfa beta pode ser escrita como dois termos que envolvem o produto escalar do gradiente dessa função energia potencial com vetores dr, né, associado à alfaésima e à betaésima partícula do sistema. Aqui, lembrando, né, quando eu estou calculando esses gradientes, né, no primeiro termo eu derivo relativo às coordenadas da alfaésima partícula e mantenho as coordenadas da betaésima partícula fixas e vice-versa, né, no segundo termo. Uma outra coisa que eu consigo ver, né, como a U barra é uma função de 6 variáveis, né, eu posso mostrar que, a gente já mostrou, né, que a função U barra alfa beta é uma função das coordenadas das duas partículas, né, aqui escrita em cartesianas, né. Lembrando que eu posso, né, como ela é uma função de 6 variáveis, é uma função escalar, né? A ordem dos índices aqui não importa, né? Eu posso mostrar que a função U barra alfa beta é igual à função U barra beta alfa. Só para lembrar o que é U barra alfa beta, né? É a função energia potencial de interação entre a alfaésima partícula e a betaésima partícula do sistema. A troca dos índices aqui significa a mesma partícula, né? Ou seja, U barra beta alfa é a energia potencial de interação entre a betaésima partícula do sistema e a alfaésima partícula do sistema. Essas duas energias potenciais, né, essas duas expressões são exatamente iguais, né? As energias potenciais de alfa relativa a beta é igual à energia potencial de interação entre a beta e a alfa. Então, só um matematiqueza aqui, né? Eu posso trocar o sinal e isso significa que eu estou analisando a mesma função escalar, U barra, né? De alfa beta. Bom, a consequência de eu poder trocar os índices, né? Ou seja, que a energia potencial de interação de duas partículas não depende da ordem dos índices aqui, né? Vai ter uma consequência, né? Porque, por exemplo, se eu tomar o gradiente sobre as coordenadas da betaésima partícula da função U barra de alfa beta, né? Devido ao fato que eu posso trocar os índices, isso também pode ser escrito como gradiente sobre as coordenadas de beta, da betaésima partícula, da função U barra beta alfa. Posso trocar os índices e é a mesma função, né? Só que o gradiente sobre as coordenadas de beta, da função U barra beta alfa, né? É justamente o negativo, né, da força de interação entre a betaésima e a alfaésima partícula do sistema, ou seja, o negativo da força F beta alfa. F beta alfa é a força sobre beta devido à interação dela com a partícula de rótulo alfa. Lembrando que na terceira lei, versão fraca, né, o negativo do F beta alfa é justamente o F alfa beta. Nos pares ação-reação, as forças de interação têm mesmo módulo e são vetores antissimétricos, né? Muito bem. Por que eu estou fazendo toda essa análise, né, de troca de índices na função energia potencial e a relação disso com a força de interação entre as duas partículas? É que a gente acabou de mostrar aqui que a diferencial total sobre a função U barra alfa beta é escrita como dois termos, né? Um deles envolve, então, o produto escalar do gradiente da função com dr alfa e o outro é o gradiente da função escalar com dr beta, né? Bom, o primeiro termo a gente pode escrever em termos dos pares ação e reação, né? Gradiente da função U barra alfa beta, onde o gradiente está sendo tomado sobre as coordenadas da alfaésima partícula, isso é justamente o negativo da força F alfa beta. Né? Lembrando que força é o negativo do gradiente da energia potencial. Certo? Obviamente, seguindo os índices alfa beta no potencial, alfa beta na força. Né? Negativo da força F alfa beta. E no segundo termo, né? No segundo termo, a gente acabou de mostrar que gradiente de beta U barra alfa beta nada mais é que negativo de beta, F beta alfa, né? Negativo de F beta alfa. Escalar dr beta, né? Muito bem. Então, aqui a gente consegue escrever a diferencial total da função U barra
em termos de dois termos, né, onde ambos dependem da força de interação F alfa beta. Né? No produto escalar, a gente pode, então, fatorar aqui o negativo F alfa beta, que faz o produto escalar com dois vetores, né, o dr alfa e o dr beta. Né? Eu vou denotar esse vetor diferença como o vetor dr alfa beta. Então, dr alfa beta é a diferença entre os vetores dr alfa com o vetor dr beta. Esse vetor r alfa beta é o vetor posição relativa da alfaésima partícula com a betaésima partícula do sistema, como a gente viu lá quando a gente analisou momento angular. Mas nessa janela matemática nós conseguimos mostrar que a diferencial total da função U barra alfa beta, que é a função energia potencial de interação entre duas partículas do sistema com rótulos alfa e beta, ela pode ser escrita em termos da força de interação entre essas duas partículas, que é a força F alfa beta, escalar com o vetor dr alfa beta, onde r alfa beta é o vetor posição relativa dessas duas partículas. Então, relativo à contribuição para o trabalho realizado sobre o sistema, advindo das forças internas, né, a gente pode escrever isso em termos dessa diferencial total da du barra alfa beta, como a gente acabou de mostrar. Ou seja, aquele segundo termo, então, envolve um somatório duplo, né, em alfa e beta, com beta diferente de alfa, integral de caminho, cujo integrando desse integral de caminho é f alfa beta escalar dr alfa, né? A gente mostrou lá quando a gente analisou momento angular que esse somatório duplo pode ser escrito como um somatório simples apenas em alfa, né? Então, um somatório em alfa beta pode ser escrito como um somatório apenas em alfa, claro, com o vínculo que alfa tem que ser menor que beta, né? E quando a gente transforma o somatório duplo em somatório simples, trocamos f alfa beta pela soma f alfa beta mais f beta alfa. Vocês podem se convencer que isso é verdade se você pegar um número pequeno de partículas, né? Você consegue mostrar que somatório duplo em alfa beta de f alfa beta pode ser escrito como somatório simples com alfa menor que beta da soma f alfa beta mais f beta alfa, certo? Aqui, então, a gente vai separar as duas contribuições, né? No primeiro termo, nós vamos ter, então, somatório em alfa, integral de caminho, f alfa beta dr alfa, e o segundo termo é o f beta alfa, né, escalar, né, com dr beta. Tá? Lembrando só as notações aqui nesses dois termos. Né? F alfa beta é a força sobre a alfaésima partícula devido à interação dela com a betaésima partícula do sistema. F beta alfa é a força sobre a betaésima partícula relativa à interação dela com a alfaésima partícula do sistema. Então, basicamente, aqui, a somatória em alfa beta da integral de caminho, né, F alfa beta R alfa, pode ser escrito como uma soma de dois trabalhos. Né? O trabalho sobre alfa devido à partícula beta e o trabalho sobre beta devido à partícula de rótulo alfa. Então, a gente consegue mostrar, lembrando, usando a terceira lei, versão fraca, né, onde F beta alfa é o negativo de F alfa beta, a gente pode finalmente mostrar que a contribuição para o trabalho realizado devido às forças internas do sistema pode ser escrito como uma somatória em alfa, com alfa menor que beta, uma integral de caminho, cujo integrando é o produto escalar de F alfa beta, e escalar com o vetor diferença, né, dr alfa, dr beta. Lembrando que na nossa notação agora há pouco ali, esse vetor diferença, né, dr alfa, dr beta, né, menos dr beta, é justamente o vetor dr alfa beta. Né? Então, finalmente, a contribuição advinda das forças externas finalmente vai ter essa cara, né, somatória em alfa, com alfa menor que beta, da integral de caminho, que envolve, então, o produto escalar f alfa beta, dr alfa beta. Tá? Só para lembrar quem é esse vetor dr alfa beta, aqui eu volto para a notação, né? Aqui eu tenho o meu sistema de partículas, né? Eu estou localizando aqui, então, a betaésima e a alfaésima partícula do sistema. Relativa à origem O do sistema de referência inercial, elas são localizadas pelos seus vetores posições, né?
R alfa e R beta, né? E o vetor posição relativa de beta relativa a alfa é denotado por vetor R alfa beta, né? Parte de beta chega em alfa, que é esse vetor diferença, né? O vetor dr alfa beta, que está aqui no produto escalar, é justamente a diferencial relativa a este vetor, posição relativa da beta-esma e alfa-esma partícula do sistema. A gente acabou de mostrar, que o produto escalar F alfa beta escalar dr alfa beta é justamente a diferença negativo da diferencial total da função energia potencial barra alfa beta. Né? Então, a gente acabou de mostrar que este cara aqui é o negativo da diferencial total da função U barra alfa beta, significando que agora a gente pode calcular explicitamente a integração, né? Agora a integração, ao invés de calcular a integral de caminho, a gente vai fazer o cálculo do integral da diferencial de U barra alfa beta, né? E dá para ver novamente, né, que o resultado dessa integral basicamente é a negativo do somatório em alfa, com alfa menor que beta, da diferença U alfa beta barra na configuração 2 menos U alfa beta barra na configuração 1. É o resultado da integração e substituição dos limites de integração. Ou seja, eu tenho então negativo do somatório em alfa, da variação, né, da variação da função energia potencial, U barra alfa beta, que é a energia potencial de interação entre a alfaésima e a betaésima partícula do sistema, ou seja, forças de interação internas do sistema. E aí, finalmente, a gente consegue entender qual é que é a contribuição do segundo termo, né, a contribuição das forças internas de interação à expressão do trabalho total realizado sobre o sistema. Para as forças externas, nós mostramos que ele é justamente igual ao negativo da variação da energia potencial associada às forças externas, e no caso das forças internas, o trabalho realizado tem uma contribuição associada a elas, que é igual à variação, né, da energia potencial interna do sistema. E aí podemos coletar esse resultado desta maneira, né? Trabalho total realizado sobre o sistema, para ir da configuração 1 até a configuração 2. Primeira contribuição das forças externas é negativo da variação da energia potencial associada às forças externas, e depois a contribuição das forças internas é negativo da variação da energia potencial interna do sistema. Dá para ver que eu posso escrever essas duas contribuições como negativo da variação da energia potencial total do sistema, onde eu vou denotar, então, a energia potencial total do sistema como aquelas que advêm das forças externas e das forças internas, né? Ou seja, a variação da energia potencial do sistema, basicamente, é a somatório da variação da energia potencial relacionada às forças externas, mais a variação da energia potencial associada às forças internas, né? Então, o trabalho realizado sobre o sistema também pode ser, como é o caso de partícula única, né? Trabalho realizado é igual ao negativo da variação da energia potencial. A mesma coisa que está acontecendo aqui para o sistema, né? O trabalho realizado pelo sistema é o negativo da variação da energia potencial total do sistema, que eu estou denotando por delta UCIST, onde o UCIST é a energia potencial total do sistema, que inclui as contribuições das forças internas e externas ao sistema. Então, finalmente, aqui então eu posso escrever, né, quem é a energia potencial total do sistema, né? Bom, é o somatório das energias potenciais externas e internas ao sistema, onde a energia potencial externa ao sistema basicamente é o somatório das energias potenciais externas sobre cada uma das partículas do sistema, ou seja, o somatório em alfa, o alfa, né? E a energia interna do sistema, né, é a somatório, né, das energias potenciais de interação entre as partículas do sistema, as U barras alfa beta. A energia potencial total do sistema é a somatório dessas duas contribuições, externas e internas, e a maneira que a gente calcula cada uma dessas contribuições a partir das interações sobre uma das partículas do sistema de rótulo alfa.
Muito bem. Então, a gente já mostrou né, a expressão da energia cinética, no caso do sistema de partículas, e também como é que a gente constrói a energia potencial total do sistema, separando então as contribuições das forças externas e internas. Né? Interessante, de novo, falando sobre corpo rígido, né? No caso do corpo rígido, as posições relativas entre as partículas do sistema se mantêm fixas, né? Isso significa que, no caso de corpo rígido, né, a energia potencial interna, né, que envolve então o somatório sobre alfa, da função U barra de alfa beta, lembrando que essa função U barra de alfa beta depende das coordenadas das duas partículas, né? É basicamente uma constante, né? Cuja variação é nula, né? Então, em geral, quando eu estou trabalhando com um corpo rígido, né, a função energia potencial de interação entre duas partículas do sistema, U barra alfa beta, basicamente é uma constante, porque as posições delas não variam, né? As coordenadas são fixas, né? Uma relativa à outra, né? Isso significa que a variação dessa energia potencial interna de interação entre alfa e as partículas do sistema é zero e ela não vai contribuir para a variação da energia potencial total do sistema. Então, no caso do corpo rígido, né, a variação da energia potencial total do sistema, né, no caso de um corpo rígido, basicamente vai ser só a variação da energia potencial externa sobre o sistema, porque a contribuição da variação da energia potencial interna é nula no caso de corpo rígido, devido ao fato que a função energia potencial ela é constante, né? Porque as coordenadas estão fixas, né? As coordenadas não variam, né? Muito bem. Se a gente combinar os dois resultados que a gente acabou de mostrar, né? Ou seja, a relação do trabalho realizado sobre o sistema para ir da configuração 1 até 2 com a variação da energia cinética do sistema, que a gente acabou de mostrar no início da aula, o teorema trabalho-energia cinética no caso de um sistema de partículas, é a mesma relação, né? O trabalho total realizado sobre o sistema de partículas é igual à variação da sua energia cinética, né? Onde a energia cinética, claro, aqui é a energia cinética do sistema, né? E também nós mostramos que a trabalho realizado sobre o sistema para ir da configuração 1 até 2 também é igual ao negativo da variação da energia potencial total do sistema, que é a UCIST. Né? Combinando esses dois achados, né, essas duas relações que a gente acabou de mostrar nessa aula, né, a gente vê então que a variação da energia cinética do sistema é igual ao negativo da variação da energia potencial total do sistema. Né? Isso significa que a variação da soma da energia cinética mais a energia potencial do sistema é zero, significando que eu tenho uma quantidade conservada aqui, que basicamente é a soma da energia cinética com a energia potencial do sistema, que é a energia mecânica do sistema. Né? Então eu tenho de novo, no caso, onde todas as forças são conservativas, né? Tanto a externa, as externas quanto as internas são conservativas. Se esse é o caso, a gente conseguiu mostrar que eu vou ter uma energia mecânica do sistema, que basicamente é a soma da energia cinética com a potencial total do sistema, ela é uma quantidade conservada, né? É uma constante, né, de movimento. Então, a energia total de um sistema conservativo é uma constante de movimento, ela é constante no tempo, ou seja, independente do tempo. Né? Claro que vai ser dada pelas condições iniciais e se mantém a mesma quanto o tempo passa, como é o caso de partícula única. Né? Se eu tenho um sistema conservativo, né? Perdão, se eu tenho uma partícula única sujeita a forças conservativas, essa partícula única vai conservar EMEC na sua interação com as forças conservativas. A mesma coisa vai acontecer aqui no caso do sistema de partículas, né? Onde, claro, a energia cinética e a energia potencial são relativos ao sistema, com a peculiaridade que a energia potencial total do sistema tem duas contribuições, né? Devido às forças internas e as forças externas ao sistema. Agora, o que eu vou fazer dois exercícios de fixação, né? Dois exemplos, né? Na utilização desses conceitos que a gente utilizou, né? Derivou na aula de hoje também os anteriores sobre sistemas de partículas também. Né? Na aula passada, quando a gente estava discutindo o momento angular, né? A gente fez um exemplo, né? De aplicação de conservação do momento angular, né? Que era o caso dos dois patinadores. Né? Na aula passada, a gente
mostrou explicitamente qual é que era a velocidade angular de rotação, né, em torno do centro de massa, de uma configuração física que era assim, né? Tinha dois patinadores de mesma massa, né? Aqui inicialmente tinha uma distância transversal entre eles d, né? E andavam um relativo ao outro, cada um com velocidade v0, né? Relativo a um sistema de referência inercial, certo? Aí, em algum momento eles se davam as mãos e a partir do momento que eles se davam as mãos, que eles se conectavam, eles começavam a girar em torno do centro de massa, né? Com velocidade angular constante. Naquela aula, na aula passada, a gente conseguiu escrever, né, obter essa velocidade angular usando conservação do momento angular, né, do sistema, porque ele é um sistema isolado, né, significando que não tem torque líquido atuando sobre o sistema, porque ele é um sistema isolado, e automaticamente isso leva à conservação do momento angular. Nós também vimos, né, naquela aula passada, que devido à configuração inicial, a velocidade do centro de massa é nula, e como a velocidade do centro de massa é conservada, né, na verdade o momento linear do centro de massa é conservado, porque a gente está com um sistema isolado, né, a velocidade do centro de massa é sempre nula, sendo que o centro de massa, então, automaticamente é estático, né? O centro de massa desse sistema de duas partículas é estático, né? É fixo, né? E funciona como um sistema de referência inercial, obviamente, né? Então, a gente mostrou na aula passada que a velocidade do centro de massa desse sistema é o vetor nulo, é zero, né? Independente do tempo, vai ser sempre zero. Nesse caso, voltando para nós aqui, eu quero determinar, então, qual é que é a variação da energia cinética desse sistema de duas partículas de dois patinadores, que a gente analisou na aula passada. Então, esse exercício aqui é para determinar qual é que é a variação da energia cinética desse sistema de duas partículas, né? Então, como a gente mostrou que a velocidade do centro de massa era nula para esse sistema, por construção, pelas condições iniciais, né? Isso tem uma consequência para a energia cinética do sistema. Se eu escrever a energia cinética do sistema em termos do centro de massa, nós derivamos agora há pouco, né, que a energia cinética do sistema de partículas, basicamente, é a energia cinética do centro de massa, ou seja, 1/2 massa total, velocidade do centro de massa ao quadrado, mais a soma das energias cinéticas, né, ou seja, a energia cinética total das partículas do sistema relativa ao centro de massa, né, que é o somatório em alfa, 1/2 m alfa r' alfa ponto ao quadrado. R' alfa ponto é a velocidade da alfaésima partícula relativa ao centro de massa. Como a velocidade do centro de massa é nula, a primeira contribuição aqui para a energia cinética é nula, né? Significando que nesse caso que a gente analisou dos patinadores, né, a energia cinética do sistema basicamente pode ser escrita, né, como a soma das energias cinéticas individuais das partículas do sistema relativo ao centro de massa, sendo que eu tenho só duas partículas, né? Então, abrindo explicitamente a soma sobre as duas partículas, né, das suas energias cinéticas relativa ao centro de massa, está aqui, né? A energia cinética da partícula 1 relativa ao centro de massa é 1/2 m1. A sua velocidade relativa ao centro de massa, que é o R1' ponto, né, ao quadrado, claro, essa é a velocidade dela ao quadrado. E a energia cinética da segunda partícula, que é a partícula 2, né, relativa ao centro de massa, então esse é 1/2 m2 R2' ponto ao quadrado, onde R'2 ponto é a velocidade da partícula 2 relativo ao centro de massa. Justamente no caso desses patinadores, onde o centro de massa tem velocidade nula, a energia cinética do sistema pode ser escrita desta maneira, lembrando que as massas são idênticas, né? Basicamente, ela pode ser escrita, então, como 1/2 a massa, a soma dos quadrados das velocidades das duas partículas, 1 e 2, relativo ao centro de massa. O linha significa sempre que essas quantidades aqui, as velocidades, estão sendo tomadas relativo ao centro de massa. Se eu quero calcular a variação da energia cinética na condição inicial e na condição final, então, o inicial para mim é onde os patinadores estavam sem estar conectados, né, um indo em relação ao outro, e a configuração final, ou a configuração 2 para mim, né, é a configuração onde os patinadores já se deram a mão e estão girando em torno do centro de massa com velocidade angular ômega, certo? Então, eu vou calcular, se eu quero calcular a variação da energia cinética, primeiro eu vou ter que calcular as energias cinéticas finais e iniciais e calcular a diferença.
Começando a calcular, então, a energia cinética inicial, usando essa expressão aqui para a energia cinética em termos do centro de massa, né? Bom, 1 meio m, as velocidades quadradas das velocidades das duas partículas, né? No instante inicial, a velocidade da partícula 1 relativa ao centro de massa é v0, né? E a velocidade da partícula 2 relativa ao centro de massa é menos v0. Lembrando que o centro de massa, como ele é estático, né? As velocidades medidas no sistema de referência inercial original e no centro de massa são exatamente as mesmas, né? Porque o centro de massa é estático. Então, V0 e menos V0 são as velocidades das duas partículas no instante inicial ou na configuração inicial. Né? A gente consegue mostrar que a energia cinética inicial basicamente é a massa das partículas multiplicado pela velocidade V0 ao quadrado. Obviamente eu estou aqui escrevendo em termos do centro de massa, mas se eu quisesse escrever a expressão relativa ao sistema de referência inercial, ia dar exatamente o mesmo resultado. Né? É a soma das energias cinéticas relativa ao sistema de referência inercial das duas partículas. Vai dar exatamente igual a mv0² também. Né? Bom, após a conexão dos patinadores, eu vou ter uma nova energia cinética, né? Que vai ser escrita, claro, em termos das novas velocidades, né? Que na nossa anotação da aula passada são os vetores, velocidades tangenciais, a U', U1' e U2', né? Então, as velocidades U1 e U2 são as velocidades tangenciais das duas partículas, quando eles já estão desenvolvendo um movimento circular, né? Uniforme, com velocidade angular ômega. Né? Então, isso aqui seria 1 meio m, as velocidades finais, né? As velocidades finais da partícula 1 é 1', e a velocidade final da partícula 2 é menos U1'. Lembrando que por conservação de... Devido ao fato que a velocidade de centro de massa é nula, né? Esses dois vetores velocidades finais têm que ser antissimétricos também, para nos dar uma velocidade de centro de massa final nula, né? Como as massas são iguais, para a velocidade de centro de massa final ser nula, esses dois vetores têm que ser antissimétricos. Então, a velocidade da partícula 2, né, após se conectarem, é o vetor antissimétrico da velocidade da partícula 1 depois de se conectarem, que é a velocidade U1', certo? Eu posso mostrar, então, que a energia cinética final é a massa das partículas multiplicado pelo quadrado da velocidade da partícula 1, a U1', né? Certo? A gente mostrou na aula passada que o módulo, né, do vetor U1', como é uma velocidade tangencial num movimento de rotação, né, em torno do centro de massa, ou seja, o movimento da partícula 1 é movimento circular uniforme, né? Essa velocidade tangencial U1' está conectada com a velocidade angular de rotação ômega, o raio de órbita circular, que é a metade da distância transversal d. Então, a distância entre o centro de massa e as duas partículas, né, cada uma das partículas é d sobre 2, né? Isso a gente mostrou na aula passada, né? E aí, finalmente, a gente pode, então, escrever a energia cinética final do sistema, né, substituindo o quadrado de 1' aqui, né? A gente pode mostrar que isso nos dá exatamente mv0², como é o caso da energia cinética da partícula no instante inicial, certo? Então, nós acabamos de mostrar, usando a expressão da energia cinética do sistema escrita em termos do centro de massa, né? No caso aqui particular, onde o centro de massa é estático, né? A gente conseguiu mostrar que as energias cinéticas se mantêm, né? A energia cinética inicial é igual à energia cinética do sistema final, e significando que a variação da energia cinética do sistema é zero. Então, consigo mostrar que no caso dos patinadores, né, que é um sistema isolado, né, que conserva o momento angular e conserva o momento linear, ela também conserva, a princípio, a energia cinética, né? A variação da energia cinética é nula, significando que a energia cinética está sendo mantida, né, durante o tempo aqui do instante inicial até o instante final. Né? Lembrando bem que a gente não tem forças externas, obviamente, sobre o sistema, que ele é um sistema isolado, mas enquanto as partículas, né, os patinadores se dão a mão,
a gente tem forças internas aqui ao sistema, né? Lembrando que a gente está separando a contribuição para a energia mecânica, né? A contribuição devida a ser energia cinética e da energia potencial. No caso aqui, no instante final, tem energia potencial, né? De interação entre as duas partículas, né? Apesar de não ter forças externas, né? Devido ao sistema ser isolado. Mas a variação da energia cinética é explicitamente nula, né? A gente consegue mostrar explicitamente que essas energias cinéticas são iguais naqueles dois instantes ali. E só para fazer um último exemplo, né? Dos conceitos que a gente viu até agora, né? Aqui eu vou ter, então, um projétil, né, de massa m, né, que está no espaço exterior, ou seja, não está sujeito a campo gravitacional, né? Então, eu tenho um projétil de massa total m maiúsculo, com velocidade v, no espaço exterior, significando que ele é um corpo isolado, né? Não tem nenhuma força resultante atuando sobre ele, tá livre no espaço, né? E esse projétil vai se fragmentar em algum momento em 3 fragmentos, né? O fragmento 1, certo? Vai se deslocar na mesma direção da velocidade original do projétil. O fragmento 2 vai se deslocar em sentido contrário à velocidade original do projétil pai. E o fragmento 3 vai ficar estático, tá? Então, esse fragmento em 3 massas, né, em 3 fragmentos, né? Cada um desses fragmentos porta uma fração da massa original do corpo, né? Do projétil original de massa m, né? O primeiro projétil, resultado da fragmentação, ocupa metade da massa do projétil original. O projétil 2, né, ou fragmento 2, porta 1/6 da massa original. A massa 3, né, a fragmento 3 porta 1/3, né, da massa original do projétil. Esse fragmento 3 ele vai ficar em repouso e os outros dois se movimentam, né? O 1 na direção de V e o 2 em direção contrária ao V, certo? Aqui, quando há a explosão e a fragmentação, a informação que é dada é que quando é fragmentado o projétil original, tem uma energia liberada na explosão, que é 5 vezes a energia cinética do projétil no momento da explosão dos fragmentos. Então, tem uma informação aí sobre energia potencial, né, desse projétil, né, que foi transformada em energia cinética dos fragmentos. Então, tem uma fragmentação em 3 fragmentos distintos, com massas distintas, e também que foi liberada uma certa energia como resultado da fragmentação. O que eu quero determinar aqui, então, é qual é que são as velocidades, né? Qual é que são os valores das 3 velocidades desses 3 fragmentos, sabendo as massas deles e o fato que se liberou uma energia na fragmentação que é 5 vezes a energia cinética do projétil antes da fragmentação. Tá. Eu vou utilizar, claro, várias leis de conservação para fazer o cálculo das velocidades dos 3 fragmentos. Na verdade, 2 deles, né? Uma delas já está determinada. O fragmento 3 tem velocidade nula, né? Basicamente, aqui eu tenho que determinar as velocidades do fragmento 1 e do fragmento 2, certo? Como eles estão na mesma direção, né? A velocidade V1 e a velocidade V2 estão na mesma direção da velocidade V, o primeiro ponto aqui é que eu posso escrever, né, genericamente, né, a velocidade V1 e a velocidade V2 em termos da velocidade V. Então, a velocidade V1 é paralelo, é um vetor paralelo ao V. Então, eu vou escrever V1 como sendo uma constante K1 positiva multiplicada pela velocidade V. Então, é proporcional a V. V1 é proporcional a V e são vetores paralelos, né? A velocidade V2 é antiparalela, é antissimétrica com o V. Então, eu posso escrever V2 como menos K2, onde K2 é uma constante positiva, né? Vezes V e a V3 é zero. Tá? Então é só notação, né? V1 e V2 são escritos como sendo vetores proporcionais ao V original. Tá? O que eu vejo aqui, como eu estava comentando, né, como está no espaço exterior, esse sistema é um sistema isolado.
né? No sentido que não temos forças externas atuando sobre esse sistema de partículas que fragmentou. Isso significa, se ele é um sistema isolado, que o momento linear do sistema, que é o mesmo momento linear do centro de massa, é um vetor constante. Isso significa, por conservação de momento linear desse sistema, devido a ele ser isolado, que o momento linear do sistema inicial tem que ser o momento linear do sistema final. Ou seja, o momento linear do projétil original tem que ser igual ao momento linear do sistema de 3 partículas depois da fragmentação. Colocando explicitamente isso, escrevendo explicitamente, né, os momentos lineares iniciais e finais, no caso do momento linear inicial, basicamente o momento linear do projétil que tem massa m e velocidade v, ou seja, produto massa vezes velocidade, m vezes v, e o momento linear final é a soma dos momentos lineares das 3 partículas do sistema, dos 3 fragmentos, né? Momento linear da partícula 1, que é a sua massa, que tem massa metade da massa original do projétil, a sua velocidade V1, que eu estou escrevendo como K1V, mais o momento linear da partícula 2, né, que tem massa m sobre 6, e velocidade, né, menos K2V, e o momento linear da partícula 3, como ela é estática, né, é momento linear nulo. Tá? Então, o momento linear final do sistema, aqui está sendo escrito como soma dos momentos lineares de cada uma das partículas do sistema, de 3 partículas, né, depois da fragmentação, obviamente usando essa notação para os vetores velocidades da partícula 1 e da partícula 2. Né? Então, aqui eu tenho uma equação, obviamente, que relaciona os coeficientes K1 e K2. Né? Então, como resultado então, da conservação do momento linear desse sistema, né, obviamente eu posso dividir por a massa ambos os lados, eu vou ter uma equação escalar, né, se eu dividir pela massa ambos os lados e projetar essa relação, essa equação vetorial na direção de V, eu obtenho, claro, uma equação escalar, né, que relaciona os dois coeficientes K1 e K2. No lado esquerdo, depois que a gente dividiu pelas massas, né, pela massa, a gente tem V, e no lado direito a gente tem 1 meio K1V, né, 1 meio K1V, menos K2 sobre 6, né, menos K2 sobre 6, vezes V. Tá? Multiplicando os ambos os lados por 6 sobre V, o resultado da conservação do momento linear do sistema implica que eu vou obter, como condição de conservação de momento linear, uma relação, né, entre os dois coeficientes K1 e K2, que estão sendo utilizados para obter a velocidade V1 e V2 em termos da velocidade V. Eu consigo mostrar que a conservação do momento linear do sistema implica que 3K1 menos K2 é 6. Lembrando que K1 e K2 são constantes positivas. Né? Bom, essa condição de conservação de momento linear não basta para determinar os dois coeficientes K1 e K2 univocamente. Né? Vou precisar de uma outra condição que também envolva os coeficientes K1 e K2. A segunda condição vai vir, então, da conservação da EMEC. Né? Como eu estou com um sistema conservativo, né? Ou seja, é um sistema isolado, né? E no estado final as partículas estão livres, né? Ou seja, sem interação, né? Significa, então, que a energia mecânica vai ser conservada. Né? Basicamente é sistema isolado, né? E na condição final, né? Os 3 fragmentos estão livres. Né? Então, aqui, claro, é um caso onde eu tenho conservação da EMEC, né? Isso implica, então, que a energia mecânica do sistema antes da fragmentação, que eu vou chamar de E1, EI é igual à energia mecânica do sistema depois da fragmentação, onde eu tenho um sistema de 3 partículas como resultado da fragmentação. Lembrando que a expressão da energia mecânica de um sistema é a soma da energia cinética do sistema mais a energia potencial total do sistema. Tá? Então, o ponto de partida é conservação da EMEC, ou seja, a igualdade das energias mecânicas antes e depois da fragmentação. Vou calcular explicitamente a energia mecânica antes da fragmentação, onde eu tenho um corpo, né, de massa m e velocidade v. Bom, a energia mecânica inicial é a energia cinética inicial mais a energia potencial total inicial. Lembrando que aqui, né, a gente tem um corpo rígido, né? A gente tem
um objeto, né, massivo de massa m e velocidade v. Então, vou considerar que, antes da fragmentação, o projétil é um corpo rígido. Se ele é um corpo rígido, a gente já mostrou, né, que a energia cinética de um corpo rígido, né, é basicamente igual à energia cinética do centro de massa. Então, o primeiro passo aqui é considerar o corpo inicial como sendo um corpo rígido e escrevendo a sua energia cinética em termos da energia cinética do centro de massa. Porque as energias cinéticas das partículas do sistema relativo ao centro de massa é zero, porque elas não se movimentam, né, uma relativa às outras e também não se movimentam relativo ao centro de massa. Bom, a energia cinética, perdão, a energia potencial total do sistema, né, é a soma da energia potencial devido às forças externas, que é zero, porque ele está isolado, né, o corpo inicial está isolado, não tem forças externas, então eu não vou ter energia potencial devido às forças externas. Mas eu vou ter energia potencial interna, porque uma informação que foi dada aqui é que quando houve a fragmentação, se liberou energia. Então tem energia interna armazenadas, né, que foi liberada no momento da fragmentação. Então, aqui a minha energia potencial do sistema total, basicamente, é apenas a energia potencial interna, né, do sistema, que a externa não tem, porque eu não tenho forças externas. Né? Então, aqui está a expressão da energia mecânica inicial. Né? É basicamente a energia cinética do centro de massa mais a energia potencial de interação. Bom, a energia cinética do centro de massa, né, é a energia cinética daquele corpo rígido, né, 1 meio m vezes v quadrado, onde v é a sua velocidade e massa, m maiúscula, é a sua massa. Né? A energia potencial de interação é 5 vezes a energia cinética do corpo rígido. Aqui a energia potencial de interação, o barra int, é 5 vezes a energia cinética dele, certo? E a gente consegue mostrar que a energia mecânica inicial basicamente é 3mv quadrado, né? Onde v é a velocidade do projétil, que eu estou assumindo como um corpo rígido, antes da fragmentação. A energia mecânica final, né, é a soma da energia cinética final mais a energia potencial total final, onde, no caso final, depois da fragmentação, né, a gente tem um sistema de 3 partículas, né, sem interação. Bom, se eles são sem interação e eles estão no espaço interior, né, no espaço exterior, perdão, eles não têm força externa e nem forças internas entre eles. O sistema é livre, significa que eu não tenho contribuição para a energia potencial externa. Eles estão livres um do outro, os fragmentos são livres um relativo ao outro, significando que nós não temos forças de interações entre eles, significando que a gente não tem energias potenciais internas de interação quando eles estão livres em 3 fragmentos. Então, a energia potencial total final, né, do sistema de partículas, dos 3 fragmentos livres, é zero, e a energia mecânica, então, final, basicamente, é a energia cinética final. E a energia cinética final a gente pode escrever diretamente como somatório das energias cinéticas de cada um dos fragmentos, ou seja, somatório em alfa, de 1 até 3, do T alfa, né, finais, né, ou seja, a soma das energias cinéticas das 3 partículas relativa ao sistema de referência inercial no instante final, onde elas estão livres, né. Basicamente, então, é só a soma, né, da energia cinética da partícula 1 e da 2, porque a 3 não tem energia cinética, porque a velocidade nula, né? Tá? Então, partícula 1 tem energia cinética 1 meio sua massa, que é metade de m, velocidade dela ao quadrado, que é k1v, né? Mais a energia cinética da partícula 2, que é 1 meio sua massa, que é m sobre 6, velocidade ao quadrado da partícula 2, que é menos k2, a velocidade v. Aqui, então, claro que a energia mecânica final, né, envolve os quadrados dos coeficientes K1 e K2. Né? Então, escrito as massas, do velocidade ao quadrado e dos coeficientes K1 e K2 ao quadrado. A conservação da energia mecânica, né, vai implicar que essas duas expressões são iguais, né? Eu vou cancelar os termos em comum, que é a massa e a velocidade ao quadrado, né? A conservação da EMEC, então, implica numa relação, numa equação para os coeficientes K1 e K2. Na verdade, não é uma relação,
entre os quadrados dos coeficientes K1 e K2, né? Então, 3K2 ao quadrado mais K2 ao quadrado. 3K1 ao quadrado mais K2 ao quadrado é igual a 36. É uma segunda relação advinda da conservação da energia mecânica, né? Então, o resultado da conservação do momento linear, que nos dá uma condição, e a conservação da energia mecânica do sistema, nos dá um sistema, né, de duas equações para os coeficientes, né? É um sistema de duas equações para K1 e K2. Por exemplo, eu posso isolar K1 na primeira equação, né? Escrever K1 em termos de K2, substituir essa relação na segunda equação, que a segunda equação é quadrática em K1 e K2, né? Isso vai nos dar, quando eu substituo K1 em termos de K2, vai nos dar, obviamente, depois do cálculo aqui, uma equação quadrática em K2, que pode ser resolvida por Bhaskara, né? Que eu estou resolvendo aqui, então aqui resolvendo K2 por Bhaskara. Obviamente aqui em Bhaskara a gente tem duas raízes para K2, né? Mas lembrando que K2 é um coeficiente positivo, né? Então a gente vai só considerar a raiz positiva aqui na Bhaskara, né? Então K2, considerando só a raiz positiva, é menos 3 mais 9 dividido por 2, que dá 3. Então o K2 é 3, no nosso caso. Se K2 é 3, substituímos na relação entre K1 e K2 e obtemos quanto é que é K1. Né? K1 também é 3. E aí, finalmente, a gente pode escrever, né, a velocidade V1 e a velocidade V2 dos fragmentos. A velocidade V3 já está determinada da condição inicial, né? Ela está em repouso. Né? O V3 é vetor nulo, o fragmento 3 está em repouso. E a V1 e a V2 são escritas em termos da V, né? Onde os coeficientes de proporcionalidade eram os coeficientes K1 e K2, que acabamos de mostrar por conservação de momento linear e de energia mecânica, que eles têm o mesmo valor, né? K1 e K2 valem 3, né? Então, V1 é 3V e V2 é menos 3V. Lembrando que V1 e V2 são vetores paralelos e antiparalelos ao vetor velocidade original do projétil antes da fragmentação. Aqui a ideia é entender, né, dado um sistema de partículas, identificar quem são as contribuições para a energia potencial advinda das forças externas, que no caso é sempre nulo aqui, porque está um sistema isolado, né, e as contribuições das forças internas do sistema. No instante final, não tem contribuição das forças internas, porque eles estão livres, né? Mas existe uma energia potencial de interação interna, né? Porque um dos dados do problema é que foi liberada uma certa energia, né? Que estava armazenada no sistema enquanto ele era um corpo rígido, né? E também brincamos um pouco com a expressão da energia cinética, tanto escrita em termos de um sistema de referência inercial, quanto em termos do centro de massa, né? Que a gente utilizou aqui também. Certo, pessoal? Eu encerro aqui então a aula de hoje. E na aula que vem a gente vai continuar, obviamente. Basicamente o que a gente vai estudar na aula que vem basicamente espalhamento, né? Que até o momento a gente só analisou genericamente sistema de muitas partículas, né? Mas eu vou fazer o caso específico, né? De sistema de duas partículas interagentes, né? Especificando o caso para espalhamentos, né? Espalhamento elástico e inelástico entre duas partículas. Espalhamento de partículas, né? Basicamente é um caso particular de um sistema de duas partículas, né? Então o que a gente vai ver na aula que vem é analisar em detalhe espalhamento de partículas, né? Usando, claro, toda a notação que a gente já utilizou aqui para sistemas de partículas, né? Então, a gente vai analisar na próxima aula, eu acho que também na outra, né? Começar com colisões, né? Colisões, analisar toda a cinemática de colisões, né? Especificamente, a novidade é descrever colisões em termos do referencial de centro de massa, né? Então, a gente pode descrever as colisões tanto no sistema de referência inercial quanto no sistema de referência do centro de massa. E também, na sequência, né, na sequência depois de colisões, a gente vai analisar corpo rígido, que é um caso particular de sistema de partículas. Eu estou sempre falando de corpo rígido quando a gente deriva alguma expressão, né, no caso da energia cinética, da energia potencial, eu sempre faço uma parte, né, do como é que ficaria a expressão para corpo rígido. Então, a próxima sequência depois de colisões vai ser justamente a análise da cinemática e da dinâmica de corpos rígidos, lembrando que o corpo rígido nada mais é que um sistema de partículas, né?
com distribuição contínua, né, de massa em geral, mas a particularidade do corpo rígido é que as partículas que constituem esse sistema não se deslocam umas relativas às outras, e também não se deslocam, claro, relativo ao centro de massa do sistema, certo? Então, termino a aula de hoje por aqui, fico à disposição de vocês, voltamos na sexta-feira. Sexta-feira a gente continua, então, com colisões de partículas, né? Certo, pessoal? Fico à disposição. Voltamos na próxima sexta. Tudo certo, Carlos? Beleza? Voltamos na sexta, então. Tchau, tchau. Até sexta-feira. Bom descanso.